Bom, pessoal, então aqui, ó, na aula número 6, então, eu vou explicar para vocês, na verdade eu vou explicar aprendendo junto, né? Resolvi não testar antes, para que se der algum problema, a gente já vê na videoaula aqui, vocês já veem também o apanhando um pouco, tá? Então a gente vai trabalhar com filtro de registros, e basicamente a gente vai trabalhar nesse ponto aqui, ó, coisa que a gente não fez nada parecido ainda, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu quero pesquisar um professor, né? Estou aqui com a Gepana, vou botar aqui a Joana. E aí eu quero pesquisar um professor e ele vai filtrar a minha tabela. Essa é a ideia, né? Eu digito aqui Marcelo, e ele pesquisa e traz o Marcelo. Tá, então, na verdade, o que a gente vai fazer agora? Né? A gente tem que criar uma query lá no JPA e essa query tem que passar parâmetro, coisa que a gente ainda não fez ainda. Coisa que eu nunca fiz, para ter uma ideia, para ser sincero. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui, seguindo a lógica, eu nas minhas entidades, então aqui eu vou ir no meu professor.java, tá? Nas minhas entidades, eu posso personalizar algumas consultas, né? E para personalizar, por exemplo, né, já vem para mim essa aqui que é o Find All, né, que retorna todos os professores. Já vem pronto, né, quando a gente faz um mapeamento ali, quando a gente gera um mapeamento. Só que eu posso criar as minhas próprias queries. Né? Então, para isso a gente vai usar essas named queries aqui. Eu posso criar minha própria query. Então a minha ideia aqui é que está em inglês e eu acho que o inglês não tem problema muito mudar. Eu acho que eu gostei da ideia do inglês aqui. Ó. Eu só não sei perfeitamente a sintaxe, mas aqui deve ser uma vírgula. Se não for, eu vou conferir na documentação que eu tenho. Mas der uma vírgula. Então eu vou criar um professor.find by name, que deve ser um select e que vai ter uma cláusula where, que seria p.nome igual, e aí eu vou passar um parâmetro, dois pontos nome. Tá? Então, dois pontos nome seria tipo parameter, né? O parâmetro que eu quero passar. Então, eu acredito que seja assim, professor.find by name, eu botei em inglês. E aqui a minha sintaxe, que é só colocar uma cláusula where para ele. Por via das dúvidas, eu vou dar uma colada na documentação que eu achei. Opa, desculpa. Então é isso. Acho que é isso aqui mesmo, né? Talvez tenha faltado apenas eu botar o... Não faltou. Então é isso aí. A consulta está pronta. Onde é que eu tenho que ir? Seguindo o nosso modelo de dados agora. Eu tenho que ir no meu DAO, né? Porque aqui eu montei minha query. Agora eu tenho que fazer ele buscar pelo nome. Então eu vou lá no meu DAO, que eu tenho um listar que traz todo mundo, né? Agora eu vou querer ter um listar que filtra por nome. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse listar, eu vou usar o mesmo nome do método, né? E aqui eu vou receber como parâmetro o nome que eu quero filtrar. Então string nome. Né? Então eu posso ter o mesmo listar, óbvio, né? E colocando o nome ele vai entrar aqui diferente. Bom, o que vai mudar aqui é que em vez de ser um find all, eu vou chamar o find all by name. E antes disso, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso passar o parâmetro para a query, né? Senão não adianta. Lembra que lá no meu modelo eu passei aqui, ó, um parâmetro para ele, ó, que a gente chama de passar o parâmetro, ele é o dois pontos nome, né? Então ele tá esperando que venha o dois pontos nome aqui. Então, vamos ver como é que eu passo esse parâmetro. Não sei de cabeça o comando, mas nada que eu não venha aqui e não ache, né? Barbata. Eu posso vir aqui e dar um set parâmetro. Legal. Tá, então vamos ver como é que eu vou fazer isso. Vou ver como é que eu vou fazer isso.
Então eu vou ter que fazer o seguinte, em como é que ele montou aqui, meu Deus? Achei que era mais barato. Ó, eu vou pegar isso aqui. Ah, eu faço em duas linhas. Ah, tá ok. O que me retorna esse create? Então tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa consultinha que está aqui, ó. Vamos ver se ele vai me deixar trabalhar direitinho. Que é criar uma query tipada do tipo professor. Tá? Por que eu estou fazendo? Por que eu tenho que fazer em duas linhas de alguma forma? Né? É porque eu preciso passar o parâmetro. Eu não posso simplesmente mandar ele retornar. Eu tenho que passar o parâmetro antes. Aqui eu quero o create. Aí não é o create query. Eu poderia usar o create query, né? Mas não é a ideia, né? De criar os nomes das queries separados, acho que fica bacana também. Então eu vou criar aqui, ó. Vou pegar isso aqui e vou dizer que ele vai criar um named query. Ó, create named query. O que ele quer? O que me retorna esse create? É uma query mesmo, então essa aqui é uma query, não é um typed query. Vamos ver o que se dá agora. Legal, vamos ver. Eu acho que eu vou ter que dar uma pausada aqui para seguir. Tentei fazer na mão aqui, na hora, mas na hora tá ruim. Deixa eu descobrir o erro ali e já volto. Ó, eu vendo aqui parece que eu estava fazendo certo. Ó. Typed query, não parecia que eu estava fazendo errado. Então eu vou voltar para a minha ideia. Typed query, professor, query, que seria consulta, em ponto, vamos ver aqui de novo. Né? O que está dando erro? Ó. Se eu fizer isso aqui, ele tinha que aceitar. Né? Vamos ver aqui. Ó. Não sei o que eu estou fazendo de errado. Ô, droga. Typed query. E aqui eu tenho o typed query. Por que ele está dando esse erro? Vamos ver. Tem um problema de ponto e vírgula. Amigão, aqui tá, eu acredito que aí é aqui, né, amigão? Ah, mas eu também rateei, né? Bom, é que eu fechei o parênteses antes, tá? Tá, todo aquele erro que tava dando é porque eu tava esquecendo do parênteses. Então, typed query, quer dizer, eu criei aqui a query localizada pelo nome, passando o professor. A única coisa que eu tenho que cuidar aqui é que eu também preciso passar o parâmetro, né? Quer dizer, eu peguei... Porque aqui eu faço numa linha só. Só que aqui eu tenho que pegar a query, passar o parâmetro para depois retornar. Então o que eu preciso fazer também é passar o parâmetro. Coisa que a gente não vinha fazendo. E coisa que tem nessa coisa aqui que eu estava vendo. Ó. Olha lá. É só dar um query.set parâmetro. Ó. Então vamos fazer. Então eu venho aqui, em vez de criar ele na hora, eu vou retornar o seguinte. Query.set parâmetro. O nome do parâmetro é nome, não name. E aqui é nome. Como eu disse, eu nunca tinha feito isso aqui, né? Eu gosto às vezes de fazer videoaula assim, que daí a gente vai discutindo os erros. Aqui eu vou podendo... Vocês podem ver como é que eu soluciono os problemas, né, de uma tecnologia
Eu não sei fazer todos os comandinhos também, porque tudo é questão de saber qual comando usar. Então eu passo o parâmetro para query e retorno a lista. Olha, eu acho que é só isso. Acho que é só isso. Passo o nome, mando retornar e ele vai me trazer todos que tem aquele nome ali. Vamos ver como é que funciona isso aí. Então, bom, então esse aqui é o mesmo list, só que eu estou passando o parâmetro, buscando por nome e retorno com aquele parâmetro definido. Eu acho que aqui ficaria mais legal, só para não confundir vocês também, eu não me confundir. Eu acho que o mais legal seria eu setar o parâmetro antes e retornar depois. Esse negócio de fazer muita coisa numa linha só eu não gosto muito. Agora ficou melhor. Então, eu seto o parâmetro, poderia ser mais de um, né? Por isso que eu já botei separado. E depois retorno minha lista. É bem fácil. É muito fácil o JPA mesmo. Ó. Depois que tu pega o jeitinho. Tá. Então agora é o seguinte, o que eu vou fazer agora é só testar esse meu find by name. Eu tenho que chamar esse listar lá no meu professor. Tá? Meu professor .jsp, professores.jsp. Eu tenho um formulário. Esse formulário está pegando tudo aqui. Esse formulário pode até não ocupar toda. Né? O formulário não precisa ter uma tabela dentro. Né? Então eu vou simplificar um pouco o meu form. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou recarregar a própria página, aqui eu vou ter que recarregar a própria página, então eu vou chamar ele mesmo, o meu método vai ser o post, e aí eu faço o seguinte, ó, input type text, name igual a txt filtro, tá? E um botãozinho de pesquisar. Então o que acontece? Eu vou recarregar minha própria página quando eu apertar no botão de pesquisar, e aí ele vai fazer o seguinte, cada vez que eu apertar ele vai verificar se foi enviado o filtro, se foi ele filtra, se não ele busca normal. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. O início do código é o mesmo, eu declaro a lista normal, só que vai mudar aqui, tá? Eu vou declarar minha lista normal, e aí eu vou fazer um if. Aqui eu vou verificar se veio algo do filtro. Se veio, se vier, eu filtro por nome. Caso contrário, eu trago todos os professores. Então é bem fácil. Eu vou fazer um if. E vou perguntar, está vendo o filtro? Se estiver vendo o filtro, ó, ou seja, se isso aqui for diferente de null, ou seja, está vendo alguma coisa, eu vou fazer o seguinte, se estiver vendo o filtro, eu vou pegar esse filtro, que no caso vai ser nome, o filtro mesmo, manter o padrão, txt filtro igual a request.getParameter txt filtro, tá? Então eu faço o seguinte, aí eu faço o seguinte aqui, a lista recebe a minha DAO ponto listar, só que em vez de não passar nada, eu passo meu filtro e está feito. Caso contrário, segue normal, a minha lista recebe o listar sem filtro. Tá? Então é o seguinte, se eu mandei alguma coisa, ou seja, se tem alguma coisa no filtro, lista pelo filtro. Se não, traz todo mundo. A lógica é essa, e eu acho que está pronto. Vamos ver. Peguei a página, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a Joana aqui. Que beleza. O que ele deu aí de erro? Está dizendo que o find all by name não foi localizado. Óbvio, né? Aqui, ó. Uma outra coisa que é importante para quem está aprendendo, né? Erro 500 é o erro comum. Ou seja, qualquer erro vai estourar na tela o erro 500. Eu tenho que achar aqui, ó. Aqui está dizendo mais ou menos a linha que deu erro, que é o listar, né? E eu tenho que ver o que tem aqui, a causa do meu erro, ó. A causa raiz do meu erro. O
que, que aconteceu? Está escrito em inglês? Ah, eu não entendo inglês. Bom, mas dá para entender o que ele está dizendo aqui. Ó. Java.lang.legal argumento, quer dizer, deu um erro, né, de argumento errado, né? Então, ele está dizendo que o named query, cujo nome é professor.findAllByName, não existe, não foi localizado. Possivelmente isso acontece porque eu lá no meu professor, eu criei o find by name. E na hora da DAO, eu botei find all by name. É por isso. Tá, então é só trocar. Quer dizer, o erro me diz o que está acontecendo. É só eu ter tranquilidade ali para ler ele. Né? Aí, ó, Joana. Se eu botar Marcelo Sidler, não achou, porque não tem. Se eu pesquisar sem nada, não vem nada. E aí, se eu botar agora Marcelo Silveira, aí aparece. Dá para dar uma melhoradinha nisso aqui, né? Por exemplo, se eu não botar nada, eu quero que traga todo mundo. Acho que é mais legal, né? Tu vê que ele não está trazendo ninguém. Então, eu poderia melhorar essa consulta para que ele que considere o vazio também como não informei nada, né? Então eu posso dizer que se ele for diferente de nulo e diferente de vazio, ó, e diferente de vazio, eu entro aqui. Então, bom, isso aqui são detalhes, tá? Então, fazendo isso, possivelmente, eu venho aqui, recarrego a página, boto de novo, se eu botar Joana, ele pesquisa, se eu não botar nada, ele traz todo mundo. Então, é uma maneira de melhorar isso. Né? Bom, pesquisa é isso aí. Tem algumas melhorias que a gente pode fazer, mas aí, vamos ver se dá tempo de eu fazer rapidinho. Acho que daí eu deixo pro próximo vídeo, faço um vídeo curtinho aí, só com essas melhorias, tá? Que seria o quê? Eu usar como se fosse o like aqui, tipo, se eu botar Mara, ele não pesquisa. E uma outra que a gente pode fazer é, conforme eu vou digitando, ele vai pesquisando, sem precisar eu apertar no botão. Mas isso fica num videozinho extra aí, tá? É isso então por agora. Bem pouquinha coisa, eu vou continuar no próprio vídeo, tá? Eu estava mostrando ali a parte do filtro de registros, e o que eu vou mostrar agora sim, só para completar, é que o filtro do jeito que ele está colocado, né? Como eu tinha comentado, ele está... Ele tá assim, ó. Então se eu botar mar, ele não acha nada, né? Ele tá só pesquisando pela palavra completa. Então a gente vai fazer aquele recurso que é muito comum no banco de dados, que é utilizando o like, né? E eu vou mostrar como é que a gente faz isso, é bem fácil. Essa pequena adaptação para funcionar legal também no JPA. Tá? Então duas alteraçõezinhas lá no professor. Em vez do igual, eu vou colocar o like. E lá na DAO, na hora que eu for setar o parâmetro, como eu quero que ele procure pela palavra, pode estar antes e depois, é que nem o like daí, tá? Eu vou colocar o percentual antes e o percentual depois. E tá feito. É só isso. Tá? Fazendo isso, eu posso carregar minha página. E posso escrever, por exemplo, Mar. Que vai vir o Marcelo e a Marta, né? Se botar Sil, vem o Silveira. Ó, ele só não tá... Ele tá diferenciando maiúsculo e minúsculo, mas ok, ele funciona. Né? Tá ali o Marcelo, tá ali a Joana. Tá feito. Então fechou. Com isso aí a gente fecha o nosso filtro direitinho, certo?